Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo trata sobre o crime de abandono material previsto no Código Penal, artigo 244 do Código Penal, sobre a hipótese do inadimplemento do dever de pagar prestação alimentícia. Naturalmente, trata-se de uma questão em segredo de justiça, foi disponibilizado no informativo de jurisprudência número 758 do STJ, está aqui em segredo de justiça, mas nós que acompanhamos constantemente as decisões, as sessões de julgamento do STJ, posso lhes dizer que esse julgado se deu no habeas corpus 761940 do Distrito Federal. Habeas corpus 761.940 do Distrito Federal e, como de costume, as informações que constam aqui do informativo de jurisprudência, inclusive quanto ao inteiro teor, os senhores vão verificar, vão poder encontrar aqui na descrição do vídeo. O que nós tivemos a justificar aqui a interposição desse habeas corpus? O pai deixou de pagar pensão alimentícia judicialmente fixada e veio a ser denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de abandono material, delito que é tipificado no artigo 244 do Código Penal. Está ele aí para os senhores. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes propiciando os recursos necessários, ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Essa é a redação do artigo 244 do Código Penal. No curso da instrução criminal, foram ouvidas algumas testemunhas, e as testemunhas afirmaram que o réu não para em emprego nenhum, mas que ele tem boa convivência com os filhos. No interrogatório do réu, ele disse que parou de pagar os valores acordados quando perdeu seu emprego, mas não deixou de dar assistência aos filhos, que tem boa relação com os filhos, e inclusive que já chegou a ser preso em razão do inadimplemento de pensão alimentícia. Ao final da instrução criminal, o juiz condenou o réu, alegando que a situação do acusado de se encontrar na informalidade, realizando bicos, não o exime da responsabilidade de auxílio no sustento dos filhos, não sendo tal circunstância causa para afastar a tipicidade de sua conduta omissa. Foi interposta a apelação e o Tribunal de Justiça manteve a sentença condenatória ao fundamento de que a alegação de desemprego formal, quando desacompanhada de outros elementos probatórios aptos a confirmar a efetiva impossibilidade financeira do acusado em cumprir o dever de sustento dos filhos, não é suficiente para afastar o dolo de abandono material dos menores. E aí o réu impetrou, portanto, habeas corpus no STJ, alegando em síntese que a mera falta de pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada não é suficiente para a caracterização do delito de abandono material, sendo necessária prova de que havia condições para o sustento da prole e que o inadimplemento ocorreu sem justa causa e especialmente de forma dolosa. Já lhes adianto que o STJ acolheu os argumentos da defesa, acolheu os argumentos do impetrante do habeas corpus e determinou o alvará de soltura do pai. E aí, quanto ao crime de abandono material, lá do caput do artigo 244 do Código Penal e que nós mencionamos, ele prevê 3 figuras típicas: a de deixar de pagar sem justa causa, prover a subsistência do cônjuge, filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários. Essa é a primeira figura típica. A segunda figura típica é faltar sem justa causa o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. E o terceiro tipo é deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. No parágrafo único, nós temos ainda a previsão de que incide nas mesmas penas quem, sendo solvente, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função,
o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, o que disse o STJ? Que se trata de um tipo misto cumulativo, na modalidade omissiva pura, de natureza permanente. A norma visa determinar que o agente faça uma ação, que é a qual? De prover o sustento, de pagar a pensão alimentícia. De modo que a infração consiste na omissão desse fazer. Então, é uma norma que visa estimular uma conduta, impor uma conduta e pune justamente a omissão. O STJ também passou pela análise de que a Constituição Federal prescreve ser dever da família assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à alimentação, à saúde, à dignidade, além de delegar também à instituição familiar, em conjunto com a sociedade e com o Estado, a obrigatoriedade de assistir, criar e educar os filhos menores. De igual maneira, reconhece-se que o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente exigem dos genitores o dever de sustento da prole. A lei penal, visando compelir o disposto na legislação civil, pune aquele que deixa sem justa razão, sem justificativa idônea, de prover a subsistência do filho menor de 18 anos, faltando com o adimplemento da pensão alimentícia. No entanto, meus amigos, o direito penal deve ser sempre a última ratio. Somente é punível a frustração dolosa do pagamento da pensão alimentícia. Quer dizer, é necessário demonstrar a vontade livre e consciente de não adimplir a obrigação. Nem todo ilícito civil que envolve o dever de assistência material aos filhos configura o ilícito penal previsto no artigo 244 do Código Penal. O STJ já teve a oportunidade de afirmar em outra hipótese, quando do julgamento do recurso em habeas corpus 27002 de Minas Gerais, a afirmativa de que, está aqui, recurso em habeas corpus 27002 de Minas Gerais, a afirmação de que, para a imputação do crime de abandono material, mostra-se indispensável a demonstração, com base em elementos concretos, de que a conduta foi praticada sem justificativa para tanto. Ou seja, deve ser demonstrado o dolo do agente de deixar de prover a subsistência para a vítima. Vejam, somente se pode cogitar desse crime de abandono material se o inadimplemento ocorrer sem justa causa. Esse delito apenas se configura quando o agente deixa de efetuar o pagamento da pensão alimentícia sem justa causa. Esse é, portanto, um elemento normativo do tipo que traduz uma causa de justificação capaz de tornar a conduta lícita. Se deixa de pagar porque não tem meios de prover, não é um ilícito penal. Aquele que não cumpre a decisão judicial que fixou os alimentos por absoluta hipossuficiência econômica não pratica o crime estabelecido no artigo 244 do Código Penal, justamente porque ele demonstra ter uma justa causa. O mero inadimplemento de pensão alimentícia não é o suficiente por si só para automaticamente justificar o oferecimento de denúncia ou a condenação do inadimplente. Do contrário, estaríamos diante de uma responsabilidade penal objetiva, o que é de todo refutado, né? Então, o inadimplemento de pensão alimentícia apenas configura crime de abandono material quando o agente possui recursos para prover o pagamento e deixa de fazê-lo dolosamente, deixa de efetuar o pagamento de modo propositado. O STJ até aprofundou na análise de como que se provaria que ele pode pagar. Ora, se ele tiver emprego fixo e mesmo assim não paga, se ele for proprietário de bens vultuosos, de carros, motos, lanchas e mesmo assim não paga, se ele ostenta uma vida financeira confortável, ainda mais agora em tempos de rede social, tudo isso configuraria a ausência de justa causa e, consequentemente, o elemento subjetivo, o dolo, quanto à demonstração para fins de configuração desse delito do abandono material. No caso concreto, a própria mãe das crianças reconheceu
que o acusado esporadicamente realiza pagamento sempre que pode. Durante o período da pandemia, a mãe disse que o pai pegou o cartão dele do auxílio emergencial e deu para a mãe gastar com o provento das crianças. O paciente, além de não ter emprego formal, já foi preso civilmente em razão do próprio inadimplemento, ou seja, manter o sujeito encarcerado não foi suficiente para fazer com que surgisse o dinheiro na conta dele. Essa medida coercitiva extrema no âmbito civil foi incapaz de compelir o devedor a cumprir com sua obrigação. E tudo quanto ao mais, não ficou, portanto, comprovado o dolo do agente, que ele tem condições de arcar e não pagou porque não quis. Ele quis impingir esse dano aos seus filhos. Isso não ficou demonstrado. Também não ficou demonstrado que o inadimplemento ocorreu sem justa causa. Logo, ele não pagou porque não tinha condições de pagar. Então, ele pode ter diversas consequências no âmbito civil, mas no âmbito penal, como o direito penal é a última ratio, a conclusão do STJ foi no sentido de o absolver. Então, a conclusão que nós extraímos desse julgado, nesse informativo de jurisprudência que eu mencionei para os senhores, informativo de jurisprudência número 758, é de que o inadimplemento de pensão alimentícia apenas configura crime de abandono material quando o agente possui recursos para prover o pagamento e deixa de fazê-lo propositadamente. Então, meus amigos, isso que eu separei para conversar com os senhores nesse vídeo. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até uma próxima em breve.